Olá! Nessa videoaula, veremos a classificação de tipos de erros que ocorrem em cache. Veremos ainda políticas de substituição de blocos em cache e, por último, veremos políticas de operações de escrita existentes em memórias cache. Erros ou miss de acesso em memória cache podem ser classificados segundo os seguintes tipos: compulsório, quando ocorre o acesso pela primeira vez aos dados; por conflito, quando os dados de interesse são mapeados para o mesmo endereço ou local da cache; e por capacidade, quando a cache é muito pequena para armazenar todos os dados de interesse. A penalidade devida a um erro, miss penalty, ou insucesso no acesso, é o tempo necessário para trazer um bloco do nível mais baixo da hierarquia para a memória cache. Os erros de capacidade ocorrem quando a cache é muito pequena para armazenar todos os dados de interesse de uma só vez. Se a cache estiver cheia, o processador acessa os dados X e remove ou exclui os dados Y. A falta de capacidade se dará quando for necessário acessar Y novamente. Nessa situação, como devemos escolher Y para minimizar a chance de precisar dele novamente? Devemos adotar uma política de substituição de blocos menos usada recentemente, ou LRU, Least Recently Used Block. O bloco menos usado recentemente em um conjunto será o candidato escolhido para ser substituído ou removido, nesse caso. Nesse slide, observamos a variedade existente de políticas de substituição de blocos em uma cache. O primeiro método é um método bloco menos recentemente utilizado, que acabamos de falar no slide anterior, o LRU, ou Least Recently Used. Esse método demanda um ou mais bits marcadores que controlam qual bloco foi o menos recentemente utilizado. A controladora de cache se serve desse marcador para decidir qual bloco que será substituído em caso de necessidade de troca. O segundo método é conhecido por substituição do bloco que primeiro entrou, que vai ser o primeiro a sair, ou FIFO, First Input, First Output. Esse método demanda um ou mais bits marcadores que controlam qual bloco for o primeiro a entrar. E a controladora de cache se serve desse marcador para decidir qual bloco que será substituído, o bloco que será trocado. E, por fim, o terceiro método, conhecido como aleatório ou randômico. Esse método facilita o trabalho da controladora. É um método ideal quando a associatividade da organização da cache é alta. Vejamos um exemplo de um programa em assembly do MIPS sendo executado em uma cache associativa por conjunto de duas vias, onde há uma política de substituição LRU, o bloco menos recentemente usado. Note que, para que esse método seja possível de ser implementado pela controladora da cache, um bit U, U de use bit, é necessário por cada conjunto da cache para determinar qual bloco dos dois possíveis por conjunto foi o menos recentemente usado. É esse bloco ou o bloco que pertence a essa via que será o candidato a ser substituído se todos os blocos do conjunto estiverem ocupados, que é exatamente o caso do exemplo mostrado. Observe na figura A, que primeiramente o bloco localizado na via 0 era o menos usado, então o bit U estava igual a 0. Depois da entrada do bloco de endereço 0x54 em hexadecimal na figura B, o menos usado passou a ser o bloco da via 1.
Em uma instrução de escrita, uma story word, instrução SW, o dado vai ser escrito na cache. A premissa principal em uma hierarquia de memória é que os níveis mais altos têm que manter cópias dos dados armazenados dos níveis mais baixos. Portanto, há de se manter essa coerência durante o processamento. Em caso de alguma falha de hardware, reset ou falta de energia, o dado salvo nos níveis mais altos de hierarquia tem que ser guardado nos níveis mais baixos da hierarquia. Há dois tipos de política de escrita ou de manutenção da coerência em cache: o write-through, ou escrever através, ou copy-back, copiar de volta. Vamos à apresentação de cada uma delas, dessas políticas, bem como suas vantagens e desvantagens. A primeira política que iremos apresentar é a write-through. Durante um processo de escrita na cache por um SW, a controladora da cache atualiza todos os níveis da cache com o novo dado e informa as demais controladoras dos níveis inferiores de memória para fazer o mesmo. A grande vantagem dessa política, ou método de escrita, é que sempre será mantida a coerência dos dados armazenados em todos os níveis de hierarquia, com baixa probabilidade de perda em caso de falha ou de reset. A grande desvantagem é que esse método torna a operação de escrita muito mais lenta, pois depende da espera da atualização dos níveis inferiores de memória para dar continuidade a um processamento. A segunda política ou método é o copyback. Durante um processo de escrita na cache por um SW, a controladora da cache usa um bit marcador por cada bloco atualizado, conhecido como Dirt Bit ou BitD. A controladora só atualiza todos os níveis inferiores da cache com um novo dado se o bloco atualizado precisar ser substituído e, para isso, consulta o Dirt Bit do bloco. Se o Dirt Bit estiver igual a 1, significa que esse bloco foi alterado por alguma instrução de escrita do tipo story word. Do contrário, não. A vantagem desse método é que ele torna a operação de escrita muito mais rápida, pois só atualiza os níveis inferiores em caso de substituição do bloco modificado no nível mais alto. A desvantagem fica por conta de ser um método mais sujeito à perda do conteúdo processado em caso de falhas ou resets. Sistemas computacionais contemporâneos se utilizam de organizações de memória com hierarquia de cache em multiníveis. Caches maiores têm menores taxas de erro, mais tempos de acesso mais longos. A solução encontrada para isso pelos projetistas de sistemas de memória foi expandir a hierarquia de memória para vários níveis de cache. No nível 1, você organiza uma cache muito pequena e extremamente rápida. Por exemplo, uma cache de 16 KB com tempo de acesso médio de um ciclo de clock. Em um nível 2, um level 2, uma cache maior e mais lenta do que um nível 1. Por exemplo, uma cache de level 2 de 256 KB com tempo médio de acesso de aproximadamente entre 2 a 6 ciclos de clock. Os computadores pessoais mais modernos têm vários níveis de cache, L1, L2 e L3. E temos também estruturas de organização de cache separadas e diferentes, com política diferente para instruções e para dados. Com isso, terminamos por aqui o assunto proposto para essa videoaula.